Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Jonatas e eu vou estar apresentando para vocês esse incrível Smart Contract. Bem-vindos ao S Donation, um sistema de ajuda mútua, onde o objetivo é ajudar e ser ajudado. Eu, pessoalmente, gosto muito desse tipo de negócio, né, de comunidade, de smart contract, justamente por causa do objetivo, tá, pessoal? Que é ajudar e ser ajudado. Então, as pessoas, quando decidem entrar, quando decidem fazer parte dessa comunidade, já vem aí com o mindset correto, já vem aí com a ideia correta, né, de estar ajudando a outros e também ser ajudado. O sistema ele é 100% automatizado dentro da blockchain, o que significa que é um smart contract, algo que nos traz uma segurança, justamente por ser algo que está dentro da blockchain. Uma vez que esse contrato é lançado na blockchain, ele não pode ser mudado, tá, pessoal? Então, isso aí, para nós, traz uma segurança incrível. E tem ganhos de até 500% sobre as suas doações. Não tem intermediários e também não é controlado por administradores. Como o sistema funciona? Vamos lá mostrar para vocês exatamente como que o sistema funciona. Tá? Ele é dividido em todos os dias da semana, o que a gente chama de slots. Então, todo dia da semana aqui é um dia individual, pessoal. Você vai tratar ele como se fosse um dia individual, beleza? É como se você, ao se cadastrar no sistema, recebesse 7 vasilhas ou 7 cestas, tá? Em cada uma delas você pode trabalhar de forma diferente, beleza? Você pode estar doando aí até $5.000 por slot, ou seja, $5.000 por dia você pode ter de doação dentro do sistema. E como mencionei, o sistema ele vai funcionar da seguinte maneira. Você vai fazer uma primeira doação em um slot para dar limite ou espaço para aquele slot. Então, imagine que você está colocando um limite dentro daquele slot que antes estava vazio. Tá? Então, sempre a sua primeira doação ou novas doações, você vai estar adicionando espaço, adicionando limite para aquele dia. Tá? A partir daí, se aquele dia já possui doações, na semana seguinte, no mesmo dia, né, você pode estar fazendo as suas doações de compromisso. E o que são as doações de compromisso? As doações de compromisso é quando você faz uma doação para entrar na fila e receber valores. Você não pode fazer 2 doações de compromisso no mesmo dia, e você não pode fazer doações de compromisso se você já não tiver feito doações na semana anterior, tá? Então, a doação de compromisso, você só pode fazer se você já tiver feito uma nova doação na semana anterior. E você não pode fazer 2 no mesmo dia, tá? 2 doações de compromisso. Novas doações, você pode fazer quantas você quiser, porque é aquela doação que você está dando limite ao seu dia. Então, é esse tipo de doação, né, que inclusive no sistema tem um botão chamado Nova Doação. Esse tipo de doação você pode fazer todos os dias, perfeito? A doação de compromisso, que é para entrar na fila e receber valores, você só pode fazer uma vez ao dia, somente nos dias que você tiver valores já colocados na semana anterior e até no máximo o valor que você já colocou antes. Ou seja, se hoje eu na terça-feira colocar $100, terça-feira da semana que vem, eu posso colocar de doação de compromisso $100. Então, eu vou entrar na fila com uma doação de compromisso de $100. Vou receber 125% sobre esses $100, tá? Então, eu vou receber os $100 de volta e mais 25% de lucro líquido, beleza? É dessa maneira que o sistema funciona. Então, olha só que interessante. Eu posso ter recebimentos todos os dias se eu fizer doações todos os dias. Então, a minha primeira semana ela é sempre de novas doações. Então, eu sempre estou colocando limite em todos os meus dias. A partir da semana que vem, no mesmo dia que eu entrei, né? Se eu comecei na segunda, vai ser na outra segunda. Se eu comecei no sábado, vai ser no outro sábado. Eu vou vir fazendo as minhas doações de compromisso, que é as doações que eu vou entrar na fila para eu poder receber. Maravilha? Eu posso entrar na fila semanalmente, desde que eu sempre faça uma doação de compromisso, sempre naquele mesmo dia que já tem limite. Então, se eu fizer $100 na segunda,
A partir daí, toda próxima segunda-feira, eu posso fazer $100. Então, hoje é dia 7, dia 14 eu posso fazer compromisso de $100, dia 21 eu posso fazer compromisso de $100, dia 28 eu posso fazer compromisso de $100, sempre nas segundas-feiras, tá? Porque foi a segunda-feira, perdão, na terça-feira, que foi o dia que eu fiz. Mas se eu fizer todos os dias, então eu posso todos os dias fazer compromisso de acordo com o valor que eu tenho doado naquele dia. E vai somando o que eu estou recebendo líquido naquele slot até somar 500% sobre aquele dia. Fechou? Sempre, como eu mencionei, cada slot é individual. Então, cada dia é individual. Os 500% vai ser sobre cada slot. O limite de $5.000 vai ser sobre cada slot também. Tá? E um detalhe que eu gosto muito de mencionar. Aqui, a gente pode doar até $5.000 por slot. E eu gostei desse detalhe por quê? Pelo fato da gente ter um limite. Isso é muito bom e saudável para o funcionamento do sistema. E o segundo é desse limite ser em dólar. Por quê? Eu já participei de outros smart contracts que eram em BNB e também em Ethereum. E o problema de ser nessas outras moedas é que elas são muito voláteis. E a gente tem um preço mínimo de entrada. Se essas moedas sobem muito, se torna inacessível para as pessoas poderem participar, beleza? Então isso faz com que o projeto acabe parando, justamente por as pessoas não conseguirem participar por estar muito caro. O fato de ser em dólar, isso faz com que esteja um preço acessível sempre. E as pessoas continuem conseguindo fazer parte da comunidade, continuam conseguindo fazer parte do sistema, beleza? Isso ajuda muito, pessoal. Requisitos para eu poder participar. Para eu participar da fila 1, receber 125%, o que eu preciso? Você precisa apenas fazer uma doação de compromisso. Não tem mais nenhum requisito. Preciso indicar alguém? Não. Pode participar dessa fila mesmo sem indicar nenhuma pessoa. Vai poder doar o mínimo de $20 e o máximo o valor que você já tiver feito em doações nesse slot. Vai entrar na fila e receber 125% sobre a sua doação de compromisso. Beleza? Posso aumentar as minhas doações para nas outras semanas fazer compromisso mais alto? Pode. Sempre que você quiser, você pode fazer novas doações. E doações de compromisso você vai fazer referente ao valor que você já tem doado naquele slot na semana anterior. Beleza? Vou dar um exemplo. Se eu fiz essa semana $100, semana que vem eu posso fazer um compromisso de 100. Ah, mas e se antes de eu fazer o compromisso de 100, eu fazer uma nova doação de 150? Meu pote agora vai estar com 150. Eu posso fazer hoje uma doação de 150? Não. Você vai fazer de 100. O 50 só vai poder habilitar você fazer de 150 na semana seguinte. Sempre ele precisa de 7 dias, tá? Então, na semana seguinte, você vai poder fazer de 150 e assim por diante. Por isso que eu, por exemplo, estou trabalhando com juros compostos, todos os dias eu faço o meu compromisso, recebo um valor líquido e já volto aquele valor em uma nova doação para eu, na semana seguinte, poder fazer um compromisso maior, beleza? Fila 2, uma fila que ela vai pagar até 130%. Olha que maravilha. Para essa fila, a gente já tem alguns requisitos. Para ela, você precisa indicar 2 amigos diretos a você e ter um mínimo de doação de compromisso todos os dias feitos em stake. O que é o stake? O stake é uma doação seguida, tá? Para contar como doação seguida, o sistema ele conta de uma maneira diferente. Ele não conta os dias seguidos, ou seja, de segunda a sábado até as 21. Não. Ele vai contar uma janela de 24 horas da hora que você fez o compromisso. Isso não é sobre novas doações, tá, pessoal? Isso aqui é sobre compromisso. Então, vamos lá. Se hoje eu faço o meu compromisso 8 horas da noite, e eu quero que esse compromisso conte nos strikes para eu poder passar para a fila 2, então eu fiz hoje às 8 horas, amanhã eu tenho que fazer, por exemplo, 7h58, 7h55. Eu tenho que fazer alguns minutos antes de 8 horas, porque eu vou usar uma janela de 24 horas, tá? Então, eu tenho que fazer antes das 8. Aí, vamos dizer que eu fiz 7h55.
o de amanhã, que é quarta-feira. Quinta-feira eu tenho que fazer 7,50. Sexta-feira, 7,45. Sábado, 7,40. Entendeu? Sempre numa distância de 24 horas de uma transação para a outra. Beleza? E esse é o strike. É assim que a gente completa os strikes. E eu vou completar isso só durante 7 dias. Depois dos 7 dias eu posso fazer até as 21 horas todos os dias que eu já não preciso mais completar esse requisito. Uma vez que eu completei ele e estou na fila 2, eu vou continuar na fila 2. Agora, quero passar da 2 para 3. Vai também precisar fazer o strike, tá? A fila 3, ela paga até 135%, e para ela você precisa ter 10 amigos indicados direto a você e $250 de compromisso em strike, ou seja, todos os dias doar 250 em strike para você poder passar para a fila 3, fechou? Se você já começar com 250, indicar os amigos e já fizer o strike, você passa direto da 1 para 3, tá? Não, eu vi que algumas pessoas me perguntaram isso no PV. Então, se você já entrar com o valor de 250 por dia e indicar 10 pessoas, você consegue sim passar direto da 1 para 3, fechado? A fila 4 é uma fila que a gente dá o nome carinhoso aí de preferencial. Ela é uma fila um pouco mais rápida. Obviamente, da maneira que o sistema está funcionando agora, ninguém está utilizando essa fila, tá? Mas no futuro, pode ser que a gente venha a utilizar ela. Ela é uma fila preferencial, então ela vai receber antes das outras filas. E você, para poder participar dela, você precisa pagar 5% a mais de doação de compromisso. Então, a hora que você for fazer a sua doação de compromisso, ao invés de fazer no valor que você já faz normalmente, você vai fazer com 5% a mais. Esses 5% a mais vão para a fila, tá? E você vai receber sobre a sua doação de compromisso normal. Essa taxa é justamente para manter a fila mais rápida e você está pagando uma taxa, vamos dizer assim, para poder passar um pouco na frente, tá? E vai pagar 125 sobre as suas doações de compromisso. Quem participa na fila 2 e 3 pode participar dela? Não. Só quem participa na fila 1. Beleza? Vamos lá. Como receber os valores máximos na fila 2 e na fila 3? Para receber os valores máximos na fila 2 e na fila 3, você vai utilizar dos seus bônus de indicação. Obviamente, como um dos requisitos é indicar algumas pessoas, a gente também vai receber um bônus sobre isso. Então, a gente vai receber 10% do primeiro nível, 4% do segundo nível, 2% do terceiro e 1% do quarto nível. Esses bônus, pessoal, eles vão acumulando no painel, tá? No seu dashboard, e eles vão ser recebidos de acordo com a sua participação na fila 2 e na fila 3. Então, vamos dar um exemplo. Digamos aqui que eu indiquei aqui o Antônio e a Josefina, cada um com $1.000. Vou receber 10% de cada um, certo? Porque eles são meu primeiro nível. Então, eu vou receber 100% aqui, 100% não, $100 aqui e $100 aqui, o que somou $200 no meu dashboard. Beleza? Todos acompanhando? Então, eu tenho lá $200 disponível de bônus de indicação. Agora, vamos imaginar que hoje, na terça-feira, eu estou participando da fila 2 e eu fiz uma doação de $1.000 de compromisso. Quanto que eu vou receber? Já de imediato, o sistema ele vai separar 1.250 para te enviar. Aí ele vai fazer um cálculo do restante. De 125 para 130 são 5% a mais, correto? Então, ele vai fazer 5% de 1.000 para descobrir qual que é o valor. Ele vai ver que vai dar $50. Deu $50, ele vai olhar no seu painel. Você tem mais que $50 disponível? Tem. Então, ele paga o máximo. Ele vai pagar 130%. Você vai receber $1.300. $50 vai sair desses 200, tá? $50 vai sair desses 200 e você vai ficar ainda acumulado $150. Beleza, pessoal? Vamos imaginar que você não tivesse os 200, tá? Vamos imaginar que você tivesse 30. Você ia receber quanto? Os 1.250 e mais os 30, tá? Então, ele vai receber sempre de acordo com o que você tem disponível aqui. Então, você vai recebendo esses valores. Se tiver acumulado, você vai recebendo acumulado. Se não tiver acumulado, você vai receber 125%. Vai receber os 1.250, fechado? Eu, quando vi essa lâmina, eu achei muito, muito, muito interessante.
justamente porque eu já participei de vários sistemas, tá? Também com uma estrutura de bônus de indicação. E o problema, pessoal, é que entrava várias pessoas, grandes divulgadores, com valores muito baixos, 20, 30 dólares, 50 dólares, e saíam sacando valores absurdos de 10 mil dólares, de 20 mil dólares. E isso é insustentável para qualquer tipo de sistema, ainda que por mais que as pessoas tivessem, traga o movimento, tá? Mas se torna insustentável. Porque geralmente essas pessoas não participam de maneira ativa dentro do sistema, a não ser indicando outras pessoas. Eles não participam na questão da doação e etc. Né? Então, isso não é sustentável. O que a US Donation fez? Ela permite que você tenha bônus de indicação e você vai receber isso de acordo com a sua participação ativa nas doações. Porque o percentual que você vai receber, ele é ligado ao valor de doação que você está fazendo. Se eu doar só 20 dólares e participar da fila 2, eu vou receber 5% de 20 dólares por vez, que é $1. Então, se eu tivesse 200 dólares disponível e tivesse 20 dólares de doação minha dentro do sistema, eu ia receber desses 200 dólares de $1 em $1, tá? Então, o sistema ele é muito inteligente nessa parte. Ele faz com que e incentiva principalmente os divulgadores a também estarem doando ativamente dentro do sistema para poder receber valores expressivos. Eles podem receber valores bons? Podem. Ele pode chegar aqui e receber até 15 mil dólares por mês só de indicação. Só que ele também precisa ter valores dentro do sistema em doações, ajudando ativamente outras pessoas, tá? E eu achei isso maravilhoso, isso traz uma sustentabilidade gigante para dentro do sistema. Doação mínima, 20 dólares. Isso eu acho fenomenal, tá, pessoal? É um valor muito acessível, qualquer pessoa pode fazer parte do negócio. E por último, temos aqui a renovação do nosso slot. Como que funciona a renovação? A renovação é quando a gente atinge 500% do nosso slot, tá? Do nosso valor doado. Então vamos dar um exemplo. Digamos que eu doei 1.000 dólares em doações novas. Vou receber 500% desse valor, ou seja, eu vou receber 5.000 dólares. Tá? Quando eu receber 5.000 dólares, o que acontece com aquele meu dia? O que acontece com aquele meu slot? Ele vai finalizar, porque ele já pagou todo o valor que você colocou nele, correto? Então, a hora que ele finalizar, para você voltar a fazer doações nele, naquele dia, você precisa fazer uma doação integral para a fila de 10% daquilo que você recebeu. Por que eu falo doação integral? Porque esses 10% você não vai se receber sobre eles. Esses 10%, ele literalmente vai para a fila, né, para as pessoas que estão ali, para manter o sistema mais rápido e manter o sistema dinâmico. Tá? E outra, gente, a gente já recebeu 5 mil dólares, né? Recebemos 500%. O que é 10% desse valor para o sistema continuar funcionando e a gente poder voltar a participar, não é mesmo? Não é nada. Então, eu vou fazer uma doação de 10%. Quando eu fizer, o meu slot, né, libera o meu dia, ele volta eu poder fazer doações nele, e ele volta vazio, eu posso voltar a fazer uma nova doação nele, para na semana seguinte fazer as doações de compromisso, beleza? Outra coisa muito interessante que o sistema tem é o incentivo para você fazer os juros composto. E como que isso funciona? A cada 4 doações de compromisso que eu faço, tá? 4 vezes que eu entrei na fila e 4 vezes que eu recebi naquele dia, tá? Não é contado 4 vezes seguidas, por exemplo, segunda, terça, quarta e quinta. Não. É 4 vezes naquele slot, ou seja, 4 semanas que eu já recebi naquele slot. O sistema ele vai pedir que eu faça uma nova doação de 20% do que eu recebi líquido. Então vamos dar um exemplo. Eu participei 4 semanas de 1.000 dólares, recebi 4 semanas 1.250, certo? Sendo que toda vez que eu recebi, 250 eram líquidos. Então o sistema ele vai multiplicar 250 por 4, o que dá 1.000 dólares, e vai pedir que eu faça uma nova doação de 20% desse valor, ou seja, 200 dólares. Eu posso fazer essa doação no mesmo dia, no mesmo slot, ou eu posso fazer num outro slot, num outro dia,
e apontar esse slot que está precisando dos 20%. Beleza? Então, vamos lá. Se eu fizer nesse mesmo dia, meu slot agora vai ficar com 1.200. Então, na semana que vem, ao invés de eu fazer o meu compromisso de $1.000, eu vou fazer o meu compromisso de $1.200 e vou receber 125% em cima de $1.200. Olha que maravilha. É o sistema me auxiliando, me incentivando a chegar no teto máximo, pessoal. E se eu chegar no máximo, o que vai acontecer? Se eu chegar no máximo de $5.000, eu posso fazer as minhas doações sempre em outro slot, apontando aquele slot que está com o teto máximo, para ele ser liberado. Mas e se eu tiver 5.000 em todos os slots? O que acontece? Eu posso fazer um adiantamento da minha primeira doação após a renovação. Como assim? Eu vou colocar, imagine como se a gente tivesse um cofre, tá? E aí toda vez, quando eu já estiver com todos os meus slots cheios, toda vez que eu for fazer 20% de doação para poder liberar o meu slot, esse valor vai ficar acumulado nesse cofre, tá? É como se ficasse acumulado. E aí, quando eu renovar aquele slot, né? Daí eu fui fazendo essas doações, fui armazenando ali. Quando eu chegar a 500%, que eu fizer a renovação, né? Que eu fizer a taxa de 10% de inovação, o meu slot ele não volta vazio, como eu havia explicado. Ao invés de voltar vazio, todo esse valor que está ali, que eu fui depositando, ele entra como uma nova doação nesse slot. Então, esse slot ele não volta vazio. Ele volta com o valor que eu já tiver feito anteriormente, tá? Então, quando eu chegar com todos os meus slots no máximo, eu posso começar a adiantar a minha primeira doação nos meus slots depois que eu fizer a renovação. Olha que maravilha. Então, eu já vou adiantando o meu primeiro depósito naquele slot que eu vou renovar depois. Tá? Então, quando eu renovar, o meu slot já vai voltar com esse valor que estava armazenado ali, e aí eu posso, na semana seguinte, continuar fazendo os meus compromissos sobre aquele valor que estava armazenado. Pode ser que ele chegue a 5.000, pode ser que ele chegue menos. Então, se eu renovar e tiver, por exemplo, só 3.000, eu posso completar do meu bolso com mais 2.000 e na outra semana voltar a fazer compromissos de 5.000 normalmente. Tá? Então, isso é muito interessante, é muito inteligente. As pessoas acabam se comprometendo em participar do sistema dessa maneira e continuar participando do sistema. E, pessoal, todo mundo continuando a participar desse sistema, esse sistema não para mais, tá? Todo mundo fazendo doação, todo mundo sempre vai estar recebendo. Isso é um ciclo. Todo mundo vai continuar recebendo enquanto todo mundo estiver fazendo doações. É maravilhoso a matemática e não só a matemática, mas toda a inteligência desses incentivos dentro do sistema. Tá? Esse, ao meu ver, é um sistema que não para mais. Só se literalmente todo mundo desistir e não quiser mais ganhar dinheiro, o que eu acho muito difícil. Né? Então é 500% de retorno, pessoal, dentro de um sistema muito bem organizado e orquestrado. Você só irá fazer a diferença nesse mundo quando começar a ajudar outras pessoas a crescer. Venha ajudar e ser ajudado. Essa é a US Donation. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui uma tabela, tá? De possibilidades de ganhos dentro desse sistema. Eu gosto um pouquinho de matemática, então, quando eu conheci o sistema, quando eu conheci a apresentação, a primeira coisa que eu fiz foi vir para o Excel para fazer alguns cálculos, né? Para fazer algumas tabelinhas aí para descobrir qual que era realmente o potencial que eu podia chegar dentro do sistema. Então, eu criei essa tabela. Aqui, vocês vão ter acesso a essa tabela, tá? O único valor dinâmico, o único valor que vocês podem mudar dentro dessa tabela é esses valores que estão aqui em vermelho. Você pode mudar a quantidade de semana e você pode mudar a sua doação inicial. Lembrando que isso aqui vai ser metade do valor que você tem disponível. Por quê? Porque você precisa de um valor desse e um valor igual a esse para poder ter de capital de giro de doação, né? Que é para fazer as doações de compromisso. Então, por exemplo, se eu tenho 760, eu coloquei aqui 380, tá? Então, só para simplificar para vocês. Olha que interessante agora, as estratégias, tá? Eu posso fazer, se eu tiver... e também por que eu peguei o valor de 760, tá? Por dois motivos.
Era o valor que eu tinha disponível para iniciar, e também acabou que casou com a segunda estratégia que eu vou mostrar para vocês já já. Então, eu tenho duas formas de utilizar esses valores. Eu posso colocar em um slot só 380 e ficar com 380 de capital de giro na minha mão, tá? Dessa maneira, se eu fizer dessa maneira, em 21 semanas, eu vou estar recebendo 1.127 por semana e vou ter 4.500 dólares na minha mão de capital de giro, tá? Então, 1.127 por semana, 4.500 dólares na minha mão de capital de giro. Se eu dividir esse 760 por 8, que são 7 slots, e mais o mesmo valor de capital de giro na minha mão, eu vou ter 95 dólares todos os dias da semana e 95 dólares na minha mão. Só que, pasmem, depois de 21 semanas, eu vou estar recebendo 8.750 dólares por semana. E vou ter 5.000 dólares de capital de giro na minha mão. Olha como que isso multiplica. Por quê? E por que que essa diferença é tão grande? Porque aqui, 380 dólares está parado na minha mão de capital de giro, enquanto 380 está ali ganhando os 25%. Se eu coloco só 95 na minha mão, o restante todo está lá ganhando 25% por dia. E eu estou com 95 apenas na minha mão. Então, por isso que a multiplicação ela é mais rápida. Tá? E se você quer fazer juros compostos da forma mais rápida, o ideal é começar com pelo menos 95. Por quê? Porque você está recebendo pelo menos 20 dólares por dia de lucro, o que te possibilita, no mesmo dia, fazer uma nova doação de 20 dólares, porque a gente tem um mínimo de depósito de 20 dólares. Então, você não consegue colocar valores menores que 20 dólares dentro do contrato, tá? Então, você precisa de pelo menos 20 dólares. Ah, mas dá certo eu fazer juros compostos com menos valores? Dá também, mas eu já vou explicar como que vai ser a matemática nesses casos, tá? Nesse cenário que eu falei com 760, é um cenário um pouco mais rápido, justamente porque você já consegue todos os dias fazer novas doações, e isso acelera um pouquinho mais, tá? Mas de outras maneiras, com menos valores, também dá, não se preocupe. E como é que funciona essa tabela para as pessoas que estão se perguntando? Vamos lá. Os valores em laranja é o valor que eu estou adicionando toda semana, em cada dia da semana. Então, em cada dia da semana, eu adiciono esse valor que está aqui, tá? Então, eu sempre vou olhar a coluna da minha semana, né? Eu sempre vou olhar a coluna da minha semana. Então, essa é a coluna da semana, tá? Então, eu vou. A primeira semana eu coloco 95 dólares todos os dias, não recebo nada. Aí eu tenho a minha primeira semana de compromisso, que são esses valores em amarelo, são os números de semanas de compromisso. O valor em azul é o valor do capital de giro na minha mão e também o valor que eu tenho em cada slot, tá? E o valor em verde é o que eu estou recebendo líquido naquela semana. Então, essa semana eu vou começar na segunda-feira, por exemplo. Digamos que eu tenha começado na segunda-feira. Eu vou colocar 95, vai me voltar 118,75. Vou colocar a mesma coisa. 95 retorna 118,75. Então, tá me voltando de lucro aqui todos os dias 23 dólares, tá? Eu vou somar já na segunda-feira mesmo, não preciso esperar a semana inteira. Na segunda-feira eu vi que eu recebi 23 dólares, já que eu tenho valores iguais todos os dias da semana, eu vou multiplicar esse valor por 7 para descobrir o quanto que eu vou receber naquela semana. Quando eu faço isso, eu tenho esse número em verde, que é 166,25. Agora eu preciso descobrir o quanto que eu volto em doação naquele dia para dar certo o meu juros composto. Então eu vou pegar aquele valor que deu total da semana e vou dividir por 8. Por que por 8? Porque eu preciso aumentar os meus slots, mas eu também preciso aumentar, gente, o meu capital de giro na minha mão. Porque se eu não aumentar o meu capital de giro, eu vou ter que tirar ele do meu bolso, tá? Então eu sempre vou dividir os valores que eu receber líquido na semana por 8, beleza? Então nesse caso vai ser 20 dólares e 78 centavos. Então, semana que vem, todos os meus slots já estão com 115,78. Por quê? Porque eu recebi na segunda e já fiz um aumento de 20 dólares e 78. Recebi na terça, já aumentei 20 dólares e 78. Quando for segunda, terça que vem, eu já tenho 115,78 em cada slot. Fechado? É dessa maneira que funciona essa tabela
para as pessoas que estavam com um pouquinho de dúvida sobre essa parte. E aí, meus amigos, é só seguir a tabela. Vocês vão vendo que vai aumentando exponencialmente, tá? Que juros composto é isso daí. Vai aumentando exponencialmente, e essa é a maravilha dos juros compostos, pessoal. Outra coisa que eu descobri quando eu fiz essa tabela é que os valores em azul e os valores em verde, eles estão retornando para minha mão toda semana. Toda semana. Então, os valores sempre estão comigo. Se, vamos dizer que aconteceu um imprevisto aqui, ó, na semana 8, tá? 2 meses dentro do sistema, aconteceu um imprevisto, eu preciso pagar uma conta, apareceu uma dívida, estourou um pneu, quebrou meu carro, eu preciso pagar uma conta. O que eu faço? Eu não faço novas doações, eu só faço doação de compromisso essa semana, tá? Eu já sei que eu vou precisar utilizar o valor, então de segunda até domingo eu não faço juros compostos. Eu fico só fazendo os meus compromissos. Eu vou ter recebido quanto no final da semana? $663, líquido. E eu ainda tenho também, fora esse valor em verde, eu tenho o valor em azul na minha mão. Posso usar tudo? Pode. A única coisa é que se você usar tudo, semana que vem você não tem o mesmo valor para continuar fazendo em doação de compromisso. Se você usar só o valor em verde e ficar com o valor em azul na sua mão, semana que vem você vai fazer os compromissos no mesmo valor, R$ 379,40 todos os dias. Se você tiver esses R$ 379,40 ainda na sua mão, e você fizer os compromissos todos os dias, a semana que vem você vai receber igual $663. Vai receber novamente aquele mesmo valor. Então, você pode utilizar uma semana esse valor e na outra semana você faz o juros composto. Não tem problema algum. Ah, Jantas, eu posso fazer juros composto uma vez no mês e 3 semanas eu utilizar o valor? Pode. Posso fazer 2 e 2? Pode. Posso fazer 3 e 1? Pode. Pode fazer da maneira que você quiser. É isso que eu achei muito interessante desse sistema. O sistema, ele te dá o poder de decidir na sua mão. Ele só pede que você, pelo menos, faça uma vez no mês 20% de aumento, né? Faça o juros composto de pelo menos 20% uma vez ao mês. Fora isso, o restante você que decide, tá? Então você tem um poder, tem um controle na sua mão. O que vai mudar nessa tabela se eu utilizar esse valor uma semana? Vai aumentar em uma semana para você chegar no teto máximo. Porque aqui, se você seguir essa tabela à risca, tá? Na risca, 21 semanas você vai estar recebendo $8.750 por semana, líquido. Ah, mas e se eu utilizar esses valores uma vez? Vai aumentar para 22 semanas. Ah, até chegar lá eu utilizei 4 vezes. Então vai demorar 25 semanas, apenas isso, tá? Vai demorar um pouquinho mais a meta de você alcançar o teto máximo em todos os slots, mas chega lá igual, tá? Isso que é o interessante. Para quem tem menos valores, o que vai acontecer? Você não vai conseguir fazer aumento toda semana e todos os dias igual, como eu mencionei aquele valor acima. Mas eu dei um exemplo aqui, você começando com $180, que seria $20 por semana, por dia, perdão, seria $20 por dia e $40 na sua mão para dar certo fazer juros compostos, tá? Se você tiver só $20 na sua mão, não vai dar muito certo fazer juros compostos, você precisa de um pouquinho a mais. Então você precisa de pelo menos 40. Aí o que vai acontecer? Você vai pegar e vai fazer juros compostos. Vai indo fazendo de um em um, tá vendo? Às vezes um dia só da semana que se aumentou, às vezes é 3 dias da semana que se aumentou. Então tem uns valores quebrados, tá? Então a matemática ela fica com um cadiquinho mais difícil. Mas a partir ali da 8ª semana, você consegue igualar e a partir daí fazer valores iguais todos os dias de aumento, tá? Então aqui é o valor, eu coloquei um pouquinho diferente aqui, os valores em cinza é o valor que você vai estar aumentando por semana em cada slot. O valor em laranja é o que sobra líquido de diferença na sua mão para você não ficar colocando valores muito quebrados dentro do sistema, tá? Tipo assim, 66 centavos, 71 centavos. Então eu coloquei aqui em quebrados de 0,5, ó, vocês podem ver 0,25, 0,75 e 0,50. E os quebradinhos ficou sempre sobrando aqui, tá? E aqui é o que você vai adicionando cada semana. Dá para chegar também, tá, pessoal?
Com 29 semanas, ó, se você começar com $180, em 29 semanas você passa a receber 8.750 por semana na sua carteira, beleza? Então, pessoal, vale muito a pena fazer parte do sistema, vale muito a pena estar fazendo juros composto para quem quer poder estar trabalhando aí e participando, fazendo as doações. Agora, eu vou liberar para vocês aqui poderem fazer comentários, perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pronto, acabei de liberar, vocês conseguem liberar o seu microfone, é só desmutar e fazer a sua pergunta, pessoal. Fiquem à vontade, se algum líder também quiser colocar mais alguma coisa que eu tenha acabado de esquecido, ou alguma coisa assim, fazer algum adendo também, pode ficar à vontade. Vamos lá, alguém tem alguma pergunta? O Wilson aqui, boa noite para todos. Boa noite. Eu comecei com 20, né? E aí no quarto dia, eu acho que foi no quarto dia, eu resolvi fazer, acho que foi 30, acho que foi isso. Mas aí, já no dia seguinte, acho que é hoje, eu só vou fazer de 20 de novo. Eu queria saber, eu queria uma orientação para eu poder fazer um negócio de uma maneira que não me complicasse para mim em relação ao valor, a um valor mínimo adequado, né? Então, você pode estar, como você já tem um dia de 20 e um dia de 30, você pode aumentar $10 para ter os 2 dias de 30, tá? E conforme o senhor for tendo valores disponíveis para fazer doação, você adiciona mais um dia, ao invés de adicionar valor naquele mesmo dia, tá? Então, o próximo passo seria, você já tem 2 slots com 30, a hora que o senhor tiver mais 30 disponível, o senhor abre o terceiro slot. Aí junta, tem mais 30 disponível, abre o quarto slot. E assim por diante até o senhor ter os 7 slots com 30. Essa seria a melhor opção. Inclusive, eu tenho uma tabela feita aqui justamente para quem tem tem $60, né? $30 na mão e $30 para iniciar. Eu vou disponibilizar ela para vocês lá no chat. Tá? Vou disponibilizar ela para vocês. João. Boa noite. Só uma dúvida aqui, eu estou com uma dúvida. Por exemplo, eu coloquei, por exemplo, supondo que $1.000 em cada slot foi feito em semana. Aí, na hora do compromisso, eu recebo esse lucro, quantas semanas mais ou menos, desses $1.000 cada slot? Vamos lá. Você tem $1.000 em cada slot? Nesse caso, eu cumpri, eu fui indo de pouco a pouco, juro composto e tal, aí chega $1.000 cada slot. Como é que funciona isso? Ué, a hora que o senhor chegar em $1.000 aqui, ó, chegou em $1.000, vai estar recebendo mais ou menos $1.700 líquido por semana. Aí, nesse caso, como é que funciona? Quantas semanas? Como é que funciona? Depende de quanto o senhor começou para saber quantas semanas vai demorar para chegar lá. Aí tem que fazer um cálculo. É isso aí que eu estou pensando. O senhor depois tem que pegar e fazer um cálculo sobre isso. Quanto que o senhor iniciou, quanto... Tudo matemática, isso é o sistema que vai comandar, né? O senhor tem que pegar, criar uma tabelinha sua. O senhor pode copiar alguma estrutura aqui, tá? É o que eu sempre falo para as pessoas aqui, ó. Se vocês mudarem os valores nessa tabela, e por favor, não mudem, eles não vão mudar automaticamente, tá? Porque não é uma tabela dinâmica essas tabelas. O que acontece? O senhor pode copiar essa estrutura, tá vendo aqui, ó, os textos, aqui o senhor copia. Aí o senhor abre uma nova tabela sua, e aí o senhor segue esse modelo, colocando os valores que o senhor tem disponível. Aí o senhor vai descobrir exatamente, vai fazendo os cálculos, e aí vai descobrir quantas semanas vai demorar para chegar nos $1.000 por dia,
e quanto o senhor vai estar recebendo por dia, por semana líquido aí. Isso. Tranquilo. Mais alguém, pessoal? Alguma dúvida?